Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre e vamos aqui resolver mais uma questão do Enem 2020. Vamos lá, então? A questão agora é de número 155. O enunciado dela diz o seguinte: o artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, reduzindo o raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então a gente vê aqui, né? Ó, nós temos aqui um quadrado RSP, PRST, né? Um quadrado de lado 1, correto? Ele deixou aqui descrito. Na sequência, sob esse quadrado, né, embaixo dele, um outro quadrado, né, que tem lado aqui medindo meio. Né? O quadrado maior tem lado medindo 1. E sobre esse quadrado de lado meio, depois um quadrado de lado 1/4, e assim por diante. Né? Ele coloca reticências ali, dizendo que a sequência continuaria assim. Né? O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade da base, à metade dessa base. Né? Uma sequência de construção se repete recursivamente. Né? Tem ali a sequência que é infinita, portanto. Aí ele vem e pergunta, ó, qual a medida do lado do centésimo quadrado, construindo de acordo com esse padrão. Então, isso aqui, o estudante tem que perceber isso aqui rapidamente, porque ele não vai conseguir desenhar 100 figuras para poder dizer a medida do lado do quadrado, né? Não vai conseguir fazer isso. Então, tem que usar aqui a observação da construção desse padrão, né? Para poder responder a pergunta acertadamente. Beleza? Uma coisa que já é possível te chamar a atenção aqui nas alternativas de resposta, ó, é perceber que todas as respostas são potências, né, de base meio. Beleza? Base meio. Chama a atenção aqui que ele quer que você fale o quê? Ele quer que você diga qual é a medida do lado. Medida do lado do centésimo quadrado. Beleza? Então, é a medida do lado. Então, veja que a medida do lado, pelas alternativas de resposta, todas elas têm a fração meio, a potência de base meio. Né? E quando você olha para essa segunda figura aqui, ó, essa segunda figura, ela já tem a medida dela de lado meio, correto? Né? A terceira não tem, ó, a terceira não é meio, é 1/4, mas é uma fração. E a primeira não é meio também, é 1, beleza? Então, o segredo aqui para a gente conseguir responder essa questão é perceber isso e escrever potências de base meio que representam essas medidas aqui. Beleza? Eu vou até aqui me atrever, né, a numerar as figuras, que eu acho que isso vai ser útil. Né? Essa aqui é a figura 1, a figura 2, né? Figura 2, figura 3, né? Não vou nem escrever muito, porque você está vendo que vai ficar pequeno, né? Figura 4. O estudante, eu acho que ele vai ter clareza aqui, de repente, de falar, né, de perceber que a próxima, por exemplo, aqui a próxima figura, né? A terceira figura tem lado medindo 1/4, beleza? Lado medindo 1/4. Eu acho que o estudante ele vai percebendo, né? Que a medida do lado aqui vai ficar sendo dividida por 2, né? E quando você pega esse lado aqui, ó, que vale 1/4, né?
esse lado que vale 1/4 e dividido no meio, né? Esse lado aqui vai valer 1/8, né? Então, o lado desse quadradinho, dessa quarta figura, né? Vai ser 1/8. Até ruim de escrever aí, né? 1/8. Beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Como você vê que as respostas aqui tem tudo potência de base meio, você vai ser forçado a escrever o lado desses quadrados aqui como sendo tudo meio, né? Beleza? E aí vem aquela história. Como é que eu vou escrever o 1 usando uma potência de base meio? Né? Ou seja, meio elevado a quanto que vai ser igual a 1? Meio elevado a zero é 1. Então, eu posso escrever o lado desse quadrado de lado 1 como sendo meio elevado a zero. Né? A segunda figura já tem a base meio, né? Já tem o lado medindo meio. Como é que você escreve uma potência aqui, ó, que representa o próprio meio? Meio elevado a 1. Correto? Meio elevado a 1 é igual a meio? É igual a meio. A potência de expoente 1 é igual à própria base, né? Meio elevado a 1 é meio. Então, o lado desse segundo quadrado é meio elevado a 1. Beleza? Vou apagar aqui. Como é que eu escreveria esse lado do quadrado aqui, ó, do terceiro quadrado que vale 1/4, né? Usando a potência de base meio. Então, não é difícil você perceber que vai ser meio elevado ao quadrado, né? Olha, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado, 4, né? Portanto, 1/4. E aí você vai percebendo, né? Como que você vai escrever 1/8, né? 1/8 vai ser o meio elevado a 3, correto? 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8, 1/8. Beleza? Então, o que você está fazendo aqui? Ó, escrevendo todas as medidas dos lados desses quadradinhos usando a potência a potência de base meio, correto? Agora vem a percepção. Ó. Na figura 1, a potência não era meio elevado a zero. Na figura 2, a potência era meio elevado a 1. Na figura 3, a potência era meio elevado a 2. Na figura 4, a potência era meio elevado a 3. Correto? E aí a gente não vai fazer, né? Aí você tem que perceber qual vai ser a potência da figura 100. Vai ser meio elevado a alguma coisa aqui. E onde é que está aqui a percepção? A percepção está em você relacionar a figura, o número da figura, com o expoente da potência. A figura aqui não é a figura 1 e o expoente aqui não é 0. A figura aqui não é 2 e o expoente não é 1. A figura aqui não é a 3 e o expoente não é 2. A figura aqui não é a 4 e o expoente aqui não é o 3. O que você está percebendo? Que na figura 4, o expoente da potência de base meia é 3. Da figura 3, o expoente da potência de base meia é 2. Né? Da figura 2, o expoente da potência de base meia é 1. Né? Da figura 1, a potência, o expoente da potência de base meio é 0. Né? Então, o que está acontecendo? O expoente é uma unidade a menos, né? Do número da figura. Então, quem vai ser o expoente aqui da figura 100? Vai ser o 99. E vai ser, então, a alternativa